todos vocês estão errados. Eu preciso falar isso para vocês. Por isso que eu estou aqui na frente. Porque eu estou certo e vocês estão todos errados. Essa é a base na qual a nossa vida é constituída hoje. Você sabe disso. A minha maneira de viver a vida é a única correta. O meu time de futebol é o único certo, embora eu concorde com isso. A minha visão política é a única exata. E a minha religião, a minha igreja são as únicas ou a única correta. E mais do que isso, eu estou certo e vocês estão errados, porque eu não faria o que vocês fazem. Porque se eu fizesse o que vocês fazem, eu não seria eu seria vocês. Eu estou certo e todos vocês estão errados. E é engraçado como essa postura ela tem se tornado cada vez mais contundente em nossos dias. É o que é chamado de guerra cultural. O que é essa tal de guerra cultural? É o que nós vimos na última eleição se intensificando de uma maneira muito, muito peculiar. Ele não, ele sim. Minha bandeira nunca será vermelha, fascista. Meninos vestem azul, meninas rosa. Esses extremos, eles estão ficando cada vez mais intensos. Porque a gente perdeu a habilidade de dialogar. Se você não pensa como eu, você está errado. Você não é tão inteligente quanto eu, para não dizer que você é burro. Mas se você não pensa como eu, significa que você não tem a capacidade intelectual que eu tenho. Ou seja, você não é tão bom quanto eu acho que sou. E o nome que a gente dá a isso é fundamentalismo. É isso mesmo. É aquela mesma postura de caras que se matam, tipo homens bombas, defendendo aquilo que eles acreditam. A gente não chega a colocar bananas de dinamite no corpo, mas a gente é rápido em digitar, em falar, em se expressar. A gente não tem condições de ouvir o outro. A gente desaprendeu a ouvir o outro. E essa polarização, ela é também jogada para a ideia que a gente tem de Jesus. Muitos têm uma forma de enxergar Jesus e outros têm uma maneira diferente de enxergar a Ele. Para alguns, Jesus era uma espécie de um agitador político, um revolucionário que traria uma nova forma de governo em Israel. Para outros, Jesus não era um agitador político. Jesus era um religioso que estava apenas preocupado em salvar a alma das pessoas do inferno. Então, à esquerda, do lado esquerdo, aqueles que acham que Jesus estava preocupado em viver com a vida vivida aqui. E do lado direito, aqueles que acham que Jesus está preocupado com a vida que é vivida lá. A vida que é vivida aqui ou a vida que é vivida lá. Eu quero acreditar, mas é difícil, é uma série que trata exatamente disso. De ideias que a gente tem sobre Jesus, ou que algumas pessoas têm sobre Jesus, que não são ideias verdadeiras. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Jesus foi mais do que um agitador político. Porque eu quero acreditar que ele foi simplesmente um agitador político, mas eu não consigo. Eu quero acreditar nisso, mas eu não consigo, porque a Bíblia apresenta algo muito maior do que isso. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 21. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, os seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e o presente de Deus. Em algumas traduções, a dádiva de Deus, o dom de Deus, o presente de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e o seu presente, que veio sobre muitos, por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado do presente de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação,
O presente de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e o seu presente de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Vamos ler novamente o versículo 18 para fixar nos nossos corações. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Algumas versões mais antigas dizem assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Um texto comprido, mas muito importante para a gente refletir nessa noite. Eu quero convidar você a fazer um exercício. Não vou pedir para você sair correndo aqui no quarteirão, porque está calor hoje, né? Mas um exercício mental, um exercício psicológico. Sem pensar muito, escolha rapidamente uma qualidade e um defeito seus. No 3, 1, 2, 3, rápido. Uma qualidade e um defeito, pensou, pronto. Pensaram, o defeito foi mais fácil, né, do que a qualidade. Dou mais 2 minutinhos para pensar, 2 segundinhos para pensar sobre a qualidade. Uma qualidade e um defeito. Agora, que você já identificou uma qualidade e um defeito, eu quero que você pense nessa qualidade e nesse defeito da seguinte forma. Preste bem atenção em mim. Quem influenciou você a desenvolver essa qualidade e esse defeito? Ou seja, essa qualidade que você acabou de pensar, quem que ensinou você a ter essa qualidade? E esse defeito que você acabou de pensar, você está copiando quem? Na qualidade e no defeito. Se você tiver essa liberdade, troca a figurinha com quem está do seu lado sobre isso. Essa qualidade e esse defeito que você acabou de pensar, quem influenciou você? Conseguiu identificar quem influenciou você nessa qualidade e nesse defeito? Isso é muito importante, gente. Agora eu quero chamar 5 pessoas para virem à frente, confessar os seus defeitos na frente dos outros. Não vou fazer isso com vocês. Não agora. Não agora. Nós somos influenciados pelo meio onde vivemos. Tanto o ambiente quanto as pessoas influenciam as nossas reações e as nossas ações. Estudiosos do comportamento humano, por exemplo, Jim Rohn, ele afirma que você é a média das 5 pessoas com quem você passa mais tempo. Você é a média das 5 pessoas com quem você passa mais tempo no seu dia a dia. Começa a pensar, quem são as 5 pessoas que não saem do teu convívio? Estão sempre do teu trabalho, ou onde você estuda. Quais são as 5 pessoas que estão influenciando você? Isso é muito determinante, sabe por quê? Olha só que legal. Se você está convivendo com pessoas negativas e pessimistas, a sua tendência de assumir isso para você é muito grande. Então esteja bem atento com quem você está se relacionando. Agora, sabe outra coisa que os estudiosos do comportamento ensinam? Que as figuras de autoridade da nossa
primeira infância, elas são determinantes para as nossas reações no futuro, quando a gente for adulto. O que significa isso? As escolhas amorosas que você fez durante a sua vida, as namoradas que você teve, os namorados, tiveram influência para você tomar essas decisões? As suas relações com seu pai e com a sua mãe. As suas relações com seu pai e com a sua mãe ajudaram, influenciaram positiva ou negativamente as suas decisões profissionais. As suas relações com seu pai ou com a sua mãe influenciaram, inclusive, esse sentimento de inadequação que atinge a todos nós. Esse sentimento de culpa, de que a gente não é bom o suficiente. E a gente começa a projetar isso para figuras de autoridade durante a nossa vida, até chegar em Deus, até a gente projetar tudo isso em Deus. Tem um filme, eu assisti com a Letéia, no ano de 2013, chamado A Árvore da Vida. É um filme de quase 3 horas de duração, um filme diferente dos filmes que a gente está acostumado a assistir. É um filme assim com 10 minutos sem diálogo algum, onde o diretor quis contar como surgiu a vida no nosso planeta apenas com música e imagens. Assim, é um show, é um espetáculo para quem gosta de arte. E o trailer desse filme, para mim, é um dos trailers mais lindos que eu já assisti, e eu quero compartilhar com vocês, porque vai ajudar a gente a dar o próximo passo nessa nossa reflexão. There are 2 ways through life. The way of nature and the way of grace. You have to choose which one you'll follow. We're alligator. You'll be grown before that tree is tall. It takes fierce will to get ahead in this world. Come on, hit me. Hit me. Come on, son. He's afraid of you. You expect things of him only an adult can accomplish. I've just always wanted you to be strong, be your own man. Father, Mother, always you wrestle inside me. Always you will. Someday we'll fall down and weep, and we'll understand it all. All things. Guide us to the end of time. Unless you love, your life will flash by. Existem 2 caminhos na vida, o caminho da natureza e o caminho da graça. Nesse filme, o diretor conta a figura do pai do protagonista como se ele fosse essa força da natureza. O que é uma força da natureza? Se a chuva que deu no Rio de Janeiro fosse 8 quilômetros mais forte, seria um tornado. Isso é força da natureza. Quando a natureza vem com força, não há quem consiga resistir a ela. E o outro caminho para se viver a vida é o caminho da graça, que no filme o diretor coloca na figura da mãe. E vocês perceberam uma hora que o protagonista diz assim: pai, mãe, natureza e graça, vocês estão lutando sempre dentro de mim. E sempre estarão lutando. É a minha história. É a sua história. É a história de todos nós. Nós vivemos nessa tensão entre sermos pessoas guiadas pela natureza, pela sobrevivência, pelo instinto. Se eu não fizer isso, alguém vai ocupar o meu lugar. Mas, por outro lado, entre viver pela graça. E no final do trailer, a mãe diz assim: no final das contas, o que vale é o amor. E se você viver uma vida amando, a sua vida não passará rapidamente. O texto que o apóstolo Paulo escreveu trata exatamente dessa tensão. Quem está influenciando a sua maneira de viver a vida? A natureza ou a graça? Você está vivendo como um pequeno Adão
Ou você está vivendo como um pequeno Cristo? Qual é a maneira que você tem reagido diante da vida? No domingo passado, nós estudamos sobre a beleza de entendermos Jesus como Deus. Ele não era apenas um bom homem, ele era o próprio Deus. Ele veio revelar a imagem de Deus. Lembra a historinha que eu contei da minha sobrinha? Falei como ela era, mas vocês não iriam entender se vocês não vissem a imagem dela. Jesus é a imagem de Deus. Jesus é a fotografia de Deus, para que a gente possa entender quem Ele é. Hoje nós vamos estudar a humanidade de Jesus. E a humanidade de Jesus vai dizer exatamente isso. Todos nós temos um paradigma, uma referência. Todos nós seguimos alguém. E todos nós temos uma mesma referência por base. É a referência do homem caído, a referência do ser humano caído. Mas em Cristo há uma nova referência a se viver a humanidade neste planeta. Não mais uma referência caída, mas a referência de Cristo. E é sobre isso que a gente vai conversar então nessa noite. Ou nós olhamos para Adão, a humanidade quebrada, ou nós olhamos para Cristo, a humanidade restaurada. Quero pedir que alguém leia, por favor, os versículos 12 a 14 aqui manifestos, aqui expressos. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, com ele a morte, e se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concebida, mas, porque ela não existia, os pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Obrigado, Gustavo. Então, Paulo está começando a falar isso. Olhem para o paradigma que vocês têm hoje, para a referência que vocês têm. Vocês estão vivendo igual a esse sujeito. E no final das contas, o que ele está dizendo? Não foi apenas Adão quem pecou originalmente, inicialmente. É como se fosse uma herança genética, como se fosse uma hereditariedade que vai passando de geração a geração. Talvez essa ilustração funcione um pouquinho melhor. Se você é de família de descendência italiana, você vai saber do que eu estou falando. Qual que é a desculpa que a gente fala? Quem é italiano? É o sangue quente. Espanhol também tem sangue quente, não é? Não, o italiano fala gesticulando e fala alto, não está brigando com ninguém, capisce? É só o nosso jeito de falar. It's me, Mario. Aqueles que são nerds, né? Vão saber o que é isso. Italianos dizem que essa é uma herança que eles recebem já por causa do lugar onde eles nasceram. E é disso que Paulo está falando. Onde vocês vieram, a base de vocês, a origem de vocês é uma origem deturpada, quebrada. É uma origem que tem se propagado de geração a geração. Então, uma frase que resume bem a nossa referência quebrada é isso daqui. O ser humano é desejo. Por isso a gente está num surto tão grande de depressão e ansiedade e estresse. Porque a todo momento a gente deseja milhares de coisas. Nossa, como está calor hoje, né? Quem dera se desse uma esfriada. Aí esfria 3 dias seguidos, igual essa semana, culpa de você que queria esfriar, né? Aí o que acontece? Nossa, está chovendo muito, né? Quem me dera voltasse o sol. Você deseja comprar aquele sapato. Você guarda dinheiro por alguns meses. Quando você vai todo faceiro comprar aquela bota de cano alto, você termina de comprar, a euforia vai-se embora. E quando você está saindo da loja de sapatos, já vê um outro sapato e fala, nossa, esse sapato ia combinar bem com essa botina. Você anseia uma promoção no trabalho, você se empenha, você estuda. Quando você consegue a promoção, yay, era isso. Passam-se alguns dias, algumas semanas. Como seria a minha vida se eu mudasse de emprego?
se eu conseguisse um emprego melhor. O ser humano é desejo, porque ele é inquietação. E esse desejo, ele tem a ver com aquele desejo inicial de Adão. Quando Adão e Eva comeram do fruto, eles, na verdade, não queriam comer. Eles queriam o que o fruto tinha a oferecer. Que era o quê? Vocês serão como Deus. Então, até hoje, as nossas referências são referências quebradas. Alguém que me ensinou muito isso ano passado foi o Alfredo. Fique em pé, Alfredo, por favor, pessoal te conhecer. Ele me ensinou uma coisa muito boa. Esse aqui é o Alfredo. É um homem de Deus. Oi? Está com medo? Não, vai ser coisa boa. O Alfredo faz parte do meu grupo pequeno. Um dia eu estava tomando café com ele, durante a semana, antes do grupo pequeno. E não sei quem estava conversando, e o pastor sempre inventa de falar coisa de Deus. Aí ele me veio assim com uma ideia, que aquilo eu fiquei ruminando algumas semanas. Ele falou assim: sabe qual que é o grande problema da humanidade, Eugênio? O que é? Expectativa. Então pensa assim, quando você nasceu, quais eram as expectativas que os seus pais tinham com relação a você? E quando você não atendia alguma dessas expectativas, como que os seus pais se sentiam com você? Frustrados, decepcionados. E eles faziam questão de mostrar isso. Ou dando uma surra em você, ou dando um pito. E desde pequeno a gente vai aprendendo isso. Que nós, no fundo, somos desejos, somos expectativas. No casamento isso se torna muito mais evidente. Nós, maridos, temos expectativas que as nossas esposas sejam de determinada forma. As nossas esposas têm expectativas que nós, homens, sejamos de outra forma. E quando essa expectativa não é atendida, vem a frustração, vem a decepção. Porque no fundo, tudo é desejo. Tudo é expectativa. E olhe bem para mim. E a gente cresce. E a gente não tem referenciais sólidos para poderem dizer para a gente como se vive uma vida num mundo caído. Porque os nossos referenciais estão quebrados. Porque os nossos referenciais já vêm de famílias quebradas. Porque as famílias que originaram esses referenciais já vieram de outras famílias quebradas. Por mais que tivessem sido bons pais, boas mães, gente boa que ensinou coisas boas para a gente, nós temos buracos dentro da gente. Porque os nossos referenciais estão quebrados. Franz Mann, um teólogo alemão, ele escreveu assim: a morte significa que as pessoas nascem para vidas de desespero e morrem mortes de desespero. A partir do momento que a gente já nasce com essa sensação de morte. E tudo que a gente faz, porque está tudo quebrado, acaba gerando morte. Você sabe o que é isso? Uma surra que você merecia porque você aprontou. Só que essa surra, parece que ela assumiu uma dimensão de morte. Ela foi muito mais violenta do que você merecia. E naquele momento você colocou no seu coração: a partir de hoje o meu pai morreu para mim. Percebe? Aquela pessoa não podia ter falado aquilo de mim. A partir de hoje para mim ela está morta. Os nossos caminhos, por causa das nossas referências, são caminhos de morte. É isso que Paulo está falando. Porque Adão pecou, a morte entrou em nosso mundo. E não é apenas morte física. É morte emocional, morte espiritual, morte nas nossas relações. Quem pode ler para a gente os versículos 15 a 17, por gentileza? Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e o presente de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e o seu presente que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado do presente de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, o presente de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nosso muito pecado. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e o seu presente de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Lidino. Eu gosto muito dessa conjunção, mas.
E é engraçado como a gente usa, né? O mas é para dizer alguma coisa. Você vai responder alguma coisa, depois você diz mas, ou você quer dizer alguma coisa a mais, ou você quer retificar o que você acabou de dizer. E é isso que Paulo está falando. A situação está terrível, a situação está complicada. As nossas referências são referências quebradas. Mas, e graças a Deus, porque a nossa história é recheada de mas. Porque significa que coisas ruins podem se transformar em coisas boas. Então Paulo começa a apontar, ele estava apontando para um homem caído, um homem quebrado, Adão, e agora ele começa a falar sobre Jesus Cristo, homem. Porque ao mesmo tempo Jesus Cristo era Deus, mas ao mesmo tempo ele era homem. Jesus não veio apenas revelar a Deus para a gente. Jesus veio revelar para cada um de nós como ser um ser humano, que pode viver num mundo caído sem ser caído. Em 1996, eu estava com essa turminha aqui, essa turminha do barulho. Estava lá em Córdoba, na Argentina, um mês inteiro. Esses queridos aqui, todos são estrangeiros, tirando as duas aqui que são brasileiras. Os demais do meu grupo, uruguaio, argentina, chileno, Argentina e uruguaio. Uma semana de conferência missionária em Córdoba e 3 semanas de prático. Nós fomos evangelizar a cidade de Córdoba. E não esqueço até hoje do Aldo, um baita de um líder, um homem de Deus, que conseguiu conduzir bem aquele grupo tão diferente, tão heterogêneo. A gente estava voltando de um trabalho evangelístico, final da tarde. Eu estava com uma camiseta de uma cidade do Equador, que eu tinha ganho de um rapaz equatoriano na conferência. E ele falou, que bonito, Paris Chiquito, é que nessa cidade do Equador, que eu não lembro mais o nome, tem uma pequena Torre Eiffel. Então ela é chamada de Paris Chiquito, Pequena Paris, só por causa da Torre Eiffel. E aí eu falando com esse meu amigo uruguaio, aí eu falei para ele, Gustavo, também era Gustavo o nome dele, fulano lá do Equador, ele me deu de presente, ele me regalou esta remera, ele me deu esta camiseta. Eu falei para ele me deu esta camiseta. E aí o Gustavo falou para mim, não, eu ganhei essa camiseta, eu disse, eu ganhei essa camiseta. E ele disse, não, você não ganhou, foi o fulano quem quis dar para você. Eu falei assim, mas como? Eu ganhei. Daí ele teimou de novo, falou, não, você não ganhou, ele deu para você. Mas qual é a diferença, Gustavo? Ele me explicou que na língua espanhola tem uma diferença muito grande do tal do regalo, do presente. Qual é a diferença? Quando eu ganho alguma coisa, eu ganho porque eu mereço. Justiça trata disso, você ganha o que você merece. Eu trabalhei lá um mês inteiro, o que eu ganho? Eu ganho o meu salário. Na teoria isso é justo. Eu trabalhei para receber, para ganhar o meu salário. Agora, como foi um presente, eu não sou o sujeito que estava agindo. Eu era o sujeito que estava recebendo. O presente não era meu. O presente é de quem quis me dar o presente, entende? Eu achei tão interessante isso porque é verdade. Um presente é algo que você quer dar para alguém. Essa pessoa merecendo ou não. É uma decisão sua. E eu achei muito interessante isso que o Gustavo me ensinou. Porque justiça é você receber o que você merece. Agora, um presente é algo que a gente ganha. E é sobre isso que o texto está apontando para a gente. Há algo que nós merecíamos. E é o que Paulo está dizendo no capítulo 15. Há uma diferença enorme, uma diferença grande entre o pecado de Adão e o que de Deus? Na sua Bíblia deve estar dom ou deve estar dádiva, mas são sinônimos da palavra presente. A graça é um presente que Deus quis nos dar, não porque a gente merecesse, porque a gente não merecia, mas Ele quis nos dar assim mesmo. E qual é o presente? Versículo 17. Quem pode ler para a gente, por favor? Morte levou sobre muitos por meio do pecado, muito homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus no seu presente de justiça. E todos que
é um presente do que? De justiça. A palavra usada nas versões mais antigas é a tal da justificação. O que é justificação? Justificação não é você tornar alguém justo, é você declarar que essa pessoa é justa, mesmo que ela seja pecadora. Deus está mudando o status da nossa relação com Ele, de pessoas que se sentiam culpadas com Ele. Agora nós não temos mais culpa nenhuma sobre nós. Deus está dizendo, está tudo bem. Eu estou em paz com vocês, como nós vimos no domingo passado. E me dá a impressão que quando Martin Luther King declarou essa frase, era isso que ele tinha em mente. Eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser. Ainda eu não sou quem eu deveria ser. Mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. Porque a graça de Deus, ela supera as nossas expectativas. Eu ainda não sou aquilo que eu poderia ou gostaria de ser. Mas graças a Deus, porque eu já não sou mais a pessoa que eu era. E essa é uma bússola, é um GPS que pode servir para você identificar como está a sua caminhada com Jesus. Porque se você continua a mesma pessoa de 1 ano atrás, significa que você ainda não caminhou com Jesus. Se você continua a mesma pessoa de 10 dias atrás, significa que você ainda não se encontrou com Jesus. Porque quando a gente tem esse encontro com Jesus, a nossa vida é transformada. Alguns anos atrás, numa igreja na Inglaterra, o pastor notou um ex-assaltante se ajoelhando para receber a ceia do Senhor. E esse assaltante, ele estava ao lado do juiz da Suprema Corte da Inglaterra. E esse juiz era o mesmo que alguns anos antes havia condenado e sentenciado o assaltante a 7 anos de prisão. Após o culto, o juiz e o pastor estavam caminhando juntos e o juiz perguntou: você viu quem estava ajoelhado ao meu lado durante a ceia? Sim, respondeu o pastor, mas eu não sabia que você havia notado. Os 2 homens continuaram caminhando por alguns momentos, e aí o juiz disse: que milagre da graça. E o pastor concordou: sim, que milagre maravilhoso da graça. Aí o juiz parou de caminhar, o pastor se assustou, o pastor retornou, o juiz perguntou então para ele: mas a quem você se refere? O pastor respondeu: é claro, a conversão do assaltante. E aí o juiz falou: mas eu não estava pensando nele, eu estava pensando em mim mesmo. Como assim? Indagou o pastor. E o juiz respondeu: o assaltante sabia o quanto ele precisava de Cristo para salvá-lo dos seus pecados. Mas olhe para mim, eu fui ensinado desde a infância a ser um cavalheiro, a cumprir a minha palavra, a fazer as minhas orações, ir à igreja. Eu passei por Oxford, recebi o meu diploma, fui advogado e tornei-me juiz pastor. Nada, a não ser a graça de Deus, podia ter me levado a admitir que eu era um pecador igual àquele assaltante. E levou muito mais graça para me perdoar por meu orgulho, minha confiança em mim mesmo, para me levar a reconhecer que eu não sou melhor aos olhos de Deus do que aquele assaltante que eu mandei à prisão. Quando nós olhamos para Adão, nós percebemos que as nossas referências estão quebradas. Mas quando olhamos para Cristo, podemos perceber uma nova referência, um novo paradigma de como viver uma vida renovada, redimida num mundo caído. Alguém leia para a gente os 2 últimos versículos, por favor. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado criminoso de todos os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, minha linda. Esta lei da qual Paulo fala é a religiosidade no coração humano. Toda religiosidade, ela fala do que? Você é culpado. Você não presta. A lei, ela serve apenas para evidenciar o nosso pecado. Mas é a graça de Deus que agora reina na vida daqueles que entregaram sua vida a Jesus, que permite a eles viverem uma vida nova, chamada vida eterna. Então, se o padrão de Adão era um padrão onde o ser humano é desejo, no padrão de Cristo, no paradigma de Cristo, viver agora é viver a vida eterna. E aqui vai
um momento que a gente precisaria estudar numa escola dominical, mas eu quero tentar resumir para vocês o que é essa tal da vida eterna. Quando a gente pensa em vida eterna, a gente pensa que é aquela vida que a gente vai viver no céu, depois que todo esse mundo acabar. Só que vida eterna é uma vida que acontece aqui já. Ela já acontece agora. E ela já é evidenciada porque a gente não segue mais o caído Adão. A gente segue a Cristo Jesus. Os nossos padrões, a nossa forma de enxergar a vida é a da maneira de Cristo, da vida eterna que há em Jesus. E essa é uma diferença enorme. Porque se antes os nossos paradigmas para vivermos a vida era esse paradigma quebrado, de gente que queria apenas ser servida, ser atendida, agora em Cristo o paradigma é outro. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E eu acho tão lindo isso, porque aqueles que ainda vivem sobre Adão estão debaixo do desespero que a morte causa, mas aqueles que estão vivendo debaixo de Cristo fazem coro com Paulo na sua carta aos Gálatas: para mim, a morte é lucro e o viver é Cristo. É uma nova maneira de enxergar a vida. Não mais em desespero, porque a morte está chegando, mas em esperança, porque eu sei que o meu Redentor vive. Em Cristo a nossa história não termina na morte. Nós ouviremos aquilo que Lázaro um dia ouviu: vem para fora. Venha enfrentar a vida de uma maneira diferente. Venha para uma vida nova que eu tenho destinado a vocês. E um vídeo vai ajudar a gente a entender melhor isso. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, amazing grace. Jesus não foi um agitador político, mas se tem uma coisa que ele agitou é o nosso mundo. Ele subverteu as realidades do nosso mundo. E nessa noite eu quero convidar você a se converter a Jesus. Eu não vou pedir para ninguém ficar em pé, ninguém vir à frente. Eu só sei que a gente é ensinado a viver nessa referência do homem caído, da religião. Mas eu estou querendo convidar você agora para viver uma vida diferente. Não importa qual foi a sua história no passado, o que importa é a sua história no futuro, a partir do seu encontro com Jesus. Eu preciso que você feche os seus olhos, mas abra o seu coração, para que você não siga mais Adão, mas você siga a Cristo.